volta. O Estúdio News, o imediatismo do rádio na sua TV. São 11h28. Daremos início agora à nossa entrevista. O ovo de Páscoa tá aí, ó, gente. Amanhã nós teremos o sorteio. Adicione aí no nosso WhatsApp 99747-5270. Muitas pessoas nos adicionando aqui. Adicionando, gente, deixa o nome e o bairro, tá? Senão a gente não consegue sortear aqui vocês, tá? E eu desejo boa sorte aos nossos amigos. Tem muita gente nos acompanhando em Belo Horizonte. Muito obrigado ao Eduardo, que está em Belo Horizonte, nos assistindo pelo facebook.com/tvplanweb. A Tereza Rufino, bom dia, Paulo. Infelizmente, quando... nesse caso do IPTU, é a população que acaba pagando o pato. Pois, o IPTU nós já temos que pagar, né? Agora tem que reajustar o IPTU, para que seja feito o reajuste aí salarial dos professores. Eles merecem todo o nosso respeito, mas o município deveria procurar outros meios, não lesar toda a população. Pelo menos é o que nós pensamos. O Tiago também está com a gente. Bom dia a todos. Olha só, estou aqui, Paulo, em Jaraguá do Sul, acompanhando vocês. Olha, um abraço também. Olha só, mensagens de vários pontos do país através das redes sociais. Deixa eu dar as boas-vindas à nossa convidada, Juliana. Ela é do setor de tecnologia farmacêutica aqui da faculdade da Universidade de Pitágoras. É faculdade ou universidade? Faculdade Pitágoras. Seja bem-vinda, Juliana. Uma honra recebê-la aqui. Muito obrigada. Você está com o seu copo aí? Tô. Vamos brindar aqui a sua presença. Obrigada. Seja bem-vinda, Juliana. Bom, a faculdade de Pitágoras tem o curso de farmácia aqui. A gente estava conversando. Hoje é um curso também que tem um leque bastante para o pessoal que quer trabalhar, né? Sim, é um curso que tem aí... o farmacêutico tem várias áreas de atuação, que vai desde o balcão da drogaria, vai no laboratório de análises clínicas, na indústria farmacêutica, nos pontos de distribuição de medicamentos, né? Tem um amplo mercado de trabalho aí. Excelente. Bom, a Juliana está aqui, gente, para que a gente possa falar sobre a resolução da Câmara de Resolução do Mercado de Medicamentos, o CEMED, um órgão do governo formado por representantes de vários ministérios. Ficou em 4,76%, esse é o reajuste máximo permitido aos fabricantes na definição dos preços dos medicamentos. Isso veio à tona na semana passada. Muita gente reclamando, Sim, Juliana? Ninguém gosta de aumento, né? Com certeza, ainda mais porque o medicamento a gente adquire porque precisa, né? Com certeza. Você acha que isso se deve à indústria farmacêutica, principalmente? Isso. O que nós observamos? Acontece o seguinte, hoje no Brasil, muitas das nossas matérias-primas que nós utilizamos na produção dos medicamentos, elas são fabricadas em outros países, principalmente na China, outros países asiáticos, né? Então, tudo isso daí, o preço do medicamento, ele está diretamente relacionado com a variação de dólar, né? Com a variação do câmbio, né? Então, nós vimos que hoje no Brasil, nós não somos autossuficientes na produção de medicamentos. São sais. Isso. A gente chama de matéria-prima, né? Sim, a matéria-prima. Então, a matéria-prima, ela vem de fora. Para você ter uma noção, a matéria-prima que a gente usa hoje em medicamento no Brasil, a gente só consegue suprir cerca de 17% a 19% da demanda, tá? Isso. Então, é muito pouco, né? Em comparação, a gente tem aí quase hoje 19 mil marcas diferentes de medicamentos no mercado. São 19 mil marcas? Cerca de 19 mil marcas, Meu Deus. né? Então, nós dependemos do que vem de fora. Então, por isso, esse reajuste, né? Então, nós dependemos aí das políticas internacionais. E nós também estamos aí numa fase do Brasil que está um pouquinho complicado, né? Tem aumento de energia, tem aumento de tudo. E isso tudo acaba aí refletindo, né, no preço da produção do medicamento, e isso vem passado para o consumidor. Nós pagamos de tributo em cima disso aí, é altíssimo. Com certeza, né? Nós pagamos tributos e tudo isso vem incorporado aí no preço do produto final.
Então, é interessante essa fala da Juliana, porque a maioria, então, gente, vem de fora. Isso está atrelado também até mesmo aos genéricos. Também. Tudo. Sim, hoje, né, a gente, de uma forma geral, para a gente fazer um medicamento, a gente precisa importar aí esses insumos, essas matérias-primas, né? Então, o que acaba refletindo aí no preço do medicamento. E aí, Juliana, nesse caso, claro, a indústria, ela tem um aumento, né? Chega até as lojas, as drogarias, eles recebem o aumento, eles repassam ao consumidor. Isso. E aí cabe ao consumidor pesquisar, né? Então a gente vê aí, a indústria, ela tem um aumento, mas hoje a gente observa também uma grande parceria da indústria com os pontos de venda. Isso é muito importante, né? Então é por isso que a gente vê aí que hoje nós estamos numa época que tem as redes diferentes de farmácia, cada uma trabalhando aí com tipos de promoção, né? Então, em função dessa parte comercial, dessa parceria da indústria com o ponto de venda, né, nós temos uma grande variação no preço que pode aí ajudar e ser uma opção para o consumidor. Acho que bater perna é sempre, né, importante, né? Temos muitas negociar, opções. Né? Então, em todos os segmentos, sim, né, Juliana? Sim. Vai comprar um carro, negocie. Sim. Vai comprar uma roupa, negocie. É isso aí. Né? Não tem que ter vergonha, né? Eu acho que se o comércio está aí é para atender bem. Exatamente, também. Né? Não pode deixar passar em branco, viu, gente? Peça sempre descontos. O medicamento genérico foi lançado na época do Fernando Henrique Cardoso. Isso. Ministro José Serra, na época. Isso. O medicamento genérico, ele está no mercado brasileiro desde 2000, tá? E ele já foi implantado em vários outros países, uma coisa que já estava dando certo, né? E ele chegou aqui no Brasil, né? Então vamos entender um pouquinho o que é esse medicamento genérico. Então nós temos uma indústria, né? Que ela resolve aí fazer um medicamento. Daí ela faz todo um processo, ela faz toda uma pesquisa, né? Uma pesquisa científica mesmo para produzir esse medicamento, para saber se esse medicamento ele vai ser na forma de comprimido, se ele vai ser numa forma de pomada, né? Então tudo isso daí envolve a tecnologia farmacêutica, esses estudos, né? Então durante o tempo que a indústria está fazendo essa pesquisa, o investimento é muito alto, né? Gasta-se muito com a pesquisa até chegar em um produto final. Então esse produto, quando ele chega no mercado, ele é chamado de medicamento inovador, né? Por isso que esses medicamentos novos, às vezes você fala, nossa, mas que caro, né? É porque muitas vezes o que acontece? Esse medicamento, ele já chega aí com todo esse processo da pesquisa para o laboratório, e o laboratório ele tem uma patente sobre esse medicamento, ou seja, ele controla o preço desse medicamento, é um direito que ele tem, já que ele investiu, né? E ele controla o preço desse medicamento por um tempo. Isso não acontece só na indústria farmacêutica, não. Qualquer indústria que traga aí, que faça pesquisa, que traga produtos inovadores, ela tem aí esse direito à patente. Ele tem um prazo para explorar esse medicamento. Isso, exatamente, né? Aí, o que acontece? Nesse prazo, a indústria ela acaba ganhando um pouco do retorno que ela colocou, né? Financeiro mesmo, dinheiro. Nada mais justo. Que foi colocado, nada mais justo, né? E é por isso também que a gente está tão evoluído a nível de novos medicamentos, né? Porque hoje nós temos aí um verdadeiro arsenal terapêuticos e muitas opções para o médico poder fazer uma prescrição de acordo com cada caso do paciente, né? Então, pensando nisso, quando a indústria faz esse medicamento, ela vai lá, ela registra esse medicamento na Anvisa e esse medicamento recebe o nome de medicamento de referência, tá? Que é um medicamento de uma determinada marca X que chega aí no mercado e tem um registrozinho da Anvisa. E aí você se encontra no laboratório. Isso. Em um laboratório. Aí, depois que esse prazo expira, né? Depois desse prazo que o laboratório explorou esse medicamento, ele expira, outras indústrias, elas podem produzir esse mesmo medicamento. Daí nós temos dois tipos de medicamentos que surgem: o medicamento similar e o medicamento genérico, tá? Então, pra gente entender um pouquinho disso. Então, o medicamento, ele não é só aquele sal que ele foi feito,
tá? Por exemplo, vamos pegar aí um ácido acetilsalicílico, que é a aspirina, que todo mundo conhece, tá? Ele não é só o pozinho da aspirina que tá ali. Tem muita coisa envolvida. Então, nós chamamos de princípio ativo, aquilo que vai fazer o efeito, e recipiente, aquilo que dá forma ao medicamento. Então, é esse recipiente que vai me determinar se ele vai ser uma pomada, se ele vai ser um comprimido, ou se ele vai ser uma cápsula, tá? Então, para a gente entender aí a diferença de um com o outro. O medicamento similar, ele tem o mesmo princípio ativo daquele medicamento de referência, mas nem sempre ele tem o mesmo recipiente. Não é por isso que às vezes ele muda a cor, o comprimido tem uma corzinha diferente. Às vezes a pomada ela tem aí uma outra consistência, mas o que vai fazer o efeito terapêutico mesmo tá na quantidade certa e na dose certa. É uma opção mais barata. É uma opção, então, nós temos aí 3. Temos seria o de referência. O que seria o original ali. Isso, o original, o similar. Similar e o genérico. E agora o genérico. Agora, o genérico, ele é desse jeito. Ele é um medicamento que tem um princípio ativo, ele tem aí os mesmos recipientes, só que o genérico foi feito um teste, tá? Então, são testes que as indústrias fazem em laboratórios muito sérios, tá? Que comprovam que aquele medicamento genérico, ele é igualzinho ao medicamento de referência. Hoje a pessoa Quanto ao efeito. Isso. Aí a indústria leva esses estudos para Anvisa e ganha aquele Gzinho, que é medicamento genérico. Vem aquela faixa, né? A faixa amarela, escrito em preto, né? Falando que ele é medicamento genérico. Quer dizer, além dele ser igual, ele foi comprovado que ele faz o mesmo efeito do que o medicamento de referência. Então, são 3 opções que nós temos aí de preço hoje com relação a medicamentos. Às vezes as pessoas, né? Eu já me deparei, às vezes você tá lá na farmácia e aí o próprio atendente lá, né? Ele fala, ó, eu tenho genérico, né? Esse medicamento eu tenho genérico. Tem gente que ainda tem o pé atrás, né? Sim. Mas será que é a mesma coisa? Hoje é 100% confiável, Juliana? Olha, eu vou falar uma coisa. Hoje o produtor de medicamentos, seja ele um produtor de grande porte, como qualquer indústria farmacêutica, ou a farmácia de manipulação, que é aí o pequeno produtor, eles seguem uma legislação muito rígida quanto à produção e ao controle de qualidade desse medicamento. São fiscalizados mesmo? São fiscalizados mesmo, tá? Então, de tempos em tempos, recebe aí a visita, recebe vistoria da vigilância sanitária, tá? Municipal, estadual e também, no caso de indústrias, vem os fiscais da Anvisa, tá? Então, para quê? Para observar aí como que está sendo essa produção. Então, hoje a gente pode falar que a qualidade do medicamento brasileiro, ela tá a nossa legislação é muito parecida com a lei que tem nos Estados Unidos, que tem em países da Europa como a Inglaterra, como a Alemanha, tá? Então nós seguimos aí as boas práticas de fabricação. Somos equiparados aos países da Europa. Sim, exatamente. Então hoje todo medicamento, seja ele de referência, genérico ou similar, que ele tem lá na caixinha dele um registro no Ministério da Saúde, tem um númerozinho, quer dizer que ele foi passado aí por critérios muito rígidos do sistema de qualidade, tá? Então, hoje o medicamento genérico é uma opção segura, sim, para o usuário, tá? Tanto o genérico como o similar. O genérico nós já temos aí essa coisa mais que essa comprovação, né? Que ele tem aí o mesmo efeito de qualquer similar. Muito bem. Muitas participações aqui. Muito obrigado. 11h42. Gira a vinheta aí, Chico Azor, aqui do Estúdio News. Estúdio News. A professora Juliana citou aqui a questão das patentes. Eu tô lembrando aqui, foi uma guerra jurídica aí durante muito tempo a questão do Viagra. Sim. Né? O Viagra foi uma batalha jurídica, sim, né? Até aparecer novos medicamentos. Isso, mas durante muito tempo só se tinha o Viagra no mercado, né? Isso. Porque é um direito internacional isso, né? Isso é um direito da indústria, porque esse processo de produzir um novo medicamento também não é brincadeira, não.
tá? É um processo caro, é um processo que envolve pesquisas muito sérias, tá? Então, por isso que esse medicamento que nós chamamos aí de medicamento de referência é aquele medicamento 100% qualidade, é aquele medicamento aí que nós temos uma segurança, porque o laboratório é como aí fazer cuidar de um filho, né? Sim. Ele tem todo um carinho, todo um cuidado por um medicamento, né? E enquanto ele tem o controle dessa patente, ele tem aí o retorno financeiro. Depois fica um pouco mais barato. Hoje né? nós temos também, Juliana, grandes laboratórios aqui no nosso país, marcas que cresceram aí nos últimos anos, né? Sim, nós temos muito laboratórios Tem hoje. o IMS, né, que é... Isso. E aqui na nossa região mesmo, em Pouso Alegre, nós já estamos com 4 ou 5. Tem União Química ali, né? Isso. Tem a CIMED, União Química. Nós estamos com 4 ou 5 aqui pertinho da gente. E a maioria dos laboratórios farmacêuticos hoje, eles estão na região eixo São Paulo-Campinas, tá? Virou um polo aqui. Ali virou... nós estamos muito perto desse polo, né? Então, o que é muito bom. Então, quer dizer aí que o medicamento que chega aqui na nossa cidade, por ele estar muito próximo aí à indústria produtora, ele é um medicamento de muita qualidade. Ele teria que chegar mais barato pra gente, estamos mais próximos. Tinha que chegar mais barato, né? Mas, infelizmente, não depende só da indústria, a gente depende aí de todo um cenário internacional, né? Para ficar mais barato ainda. O Charles, ele uma dúvida interessante. Eu acho que tem a ver com o... Nós falamos aqui dos similares, eu acho. Ele tá falando aqui o que seriam os bonificados, que já falaram isso pra ele uma farmácia. Isso, a história é o seguinte, medicamentos similares, tá? Também é um jogo aí de comércio, tá? Não só os similares, mas a indústria farmacêutica de um modo geral. Existe todo um jogo aí do comércio. Então tem laboratórios que esses medicamentos eles acabam chegando um pouco mais barato, tá? E isso daí acaba reflete uma comissão para os vendedores, de um modo geral. Então existe aí todo um jogo comercial, né? Como acontece em qualquer outra área. E né? aí seria, mas em termos de qualidade, a fiscalização é a mesma? Ou já prestar atenção, medicamento que tem o registro na Anvisa, que ele tem um númerozinho, você até inclusive consegue entrar no site da Anvisa, jogar aquele número. Isso é importantíssimo, né? Então, desde que ele tenha o registro na Anvisa, quer dizer que ele foi feito com boas práticas de fabricação. E se ele foi feito com boas práticas de fabricação, nós estamos aí seguindo o nível de qualidade internacional. E aí sim, né? Sempre avaliar. Nós tivemos aí há pouco esse episódio da carne aí, né? Que todo mundo levou um susto, né, Juliana? Sim, exatamente, né? No medicamento tem que ser da mesma maneira. E olha só, antes do Brasil fazer isso, de colocar essas boas práticas de fabricação, antes, né, do ano 2000, por aí, a gente tinha muito medicamento que eles eram chamados de medicamentos de fundo de quintal. E aí, né? isso é grave. Produzidos em qualquer lugar, de qualquer jeito, né? Isso era muito grave. Mas isso, até teve um episódio, que foi um episódio que aconteceu, daquele Microvlar, que era um anticoncepcional de farinha, que deu muito impacto na mídia. Isso ali pelo ano de 95, 96, por aí. Por que isso aconteceu? Porque a legislação não era a legislação que tem hoje, né? Então a gente vê que depois do ano 2000, com a implementação dessas novas normas, cada vez mais essas normas elas são atualizadas e o produtor, seja ele grande ou pequeno, ele tem que se adequar, né? Então, se ele quer produzir um medicamento, ele tem que se adequar aí à produção e trabalhar com qualidade. Juliana, nós ganhamos muito com a chegada do genérico no nosso país, não só o consumidor, mas as indústrias também ganharam com isso. Também. Foi bom isso para o país? Isso foi bom e foi uma forma aí de trazer um medicamento mais acessível, mais barato para a população. Isso faz toda a diferença, né? Isso faz uma diferença, ainda mais na época que nós estamos vivendo, uma época agora, que é uma época de crise. E você pesquisa muito, Juliana? Eu pesquiso. Eu pesquiso sim, tá? Quando eu preciso, eu pesquiso sim, né? Nós temos aí, você citou também há pouco, são 11 horas e 47 minutos, os laboratórios de manipulação. Eles acabam também surgindo como virou uma febre nos últimos anos, né? Uma alternativa também, dependendo do medicamento, mas até em conta também. Sim, né? sim.
Então, vamos dizer aí a farmácia de manipulação. A indústria, ela aí é o grande produtor de medicamento, é o produtor de grande porte. A farmácia de manipulação, ela é o produtor de pequeno porte. Tá? Então, quer dizer, nós temos aqui em Poços várias farmácias de manipulação. Inclusive, eu mando um abraço para minha amiga Rita, lá da farmácia Urbanário. A Rita, tá? É gente finíssima. Que trabalha conosco também. E o que acontece? Lá na farmácia de manipulação, a gente vê que não é porque é grande ou porque é pequeno que a legislação é diferente. Ela é tão rígida para o pequeno como para o grande também, né? E aqui em Poços hoje a gente tem farmácias conceituadíssimas que trabalham aí dentro das boas práticas. Isso é importantíssimo e acaba sendo aí uma opção mais barata. E o medicamento manipulado, ele também é uma vantagem para o médico prescritor. Sabe por quê? Porque ele pode fazer uma fórmula exclusiva para o seu caso. Existem algumas associações que eles fazem ali, né? Você vê que o medicamento industrializado, por exemplo, ele é 50 miligramas, pronto, acabou. Né? Então você tem que tomar 50 miligramas. Agora, o manipulado a gente consegue fazer esse ajuste aí da dose para o paciente. É uma opção também muito segura. Nós temos médicos hoje que trabalham mesmo com, eu não diria com a indicação, mas com a formulação ali das receitas através de medicamentos manipulados. Sim, então é muita seriedade, né? Hoje a gente pode falar aí de um modo geral que a legislação ela obriga o fabricante ele trabalhar aí com muita seriedade. Se tem a vigilância sanitária aqui de Poços, eles batem em cima mesmo. Batem mesmo, né? No bom sentido, né? Eles vão, eles fiscalizam. Mas sabe aquele pessoal que é o chato, que é necessário, né? Isso, eu Mas conheço. É preciso, isso daí é o que faz o quê? É o que faz todo mundo trabalhar certinho. A partir da gente que tem, no momento que a gente tem lei, e essas leis são cumpridas, é a segurança para o consumidor, né? E tem também aquele paciente que é o paciente, às vezes tem até o psicológico dele, né? Ele prefere ir lá no industrializado, né? Eu tomei, não foi a mesma coisa, mas a precisão ali no manipulado, gente, é em cima, né? Sim. O manipulado hoje trabalha com muita seriedade, então a gente não pode aí descartar essa opção também, porque muitas vezes ele acaba sendo bem mais barato que o industrializado. E muitas vezes, tá? Viu? É mais uma dica aí pro pessoal procurar aí uma opção. Agora, pessoal, é muito importante a gente sempre frisar, vamos seguir a prescrição médica. Né? Então cada médico ele entende aí, ele faz uma anamnese, ele vê o caso de cada consumidor, né? Então se o seu médico permitiu, tenha esse diálogo com ele. Doutor, tá muito caro, o que a gente pode fazer para isso ficar mais barato? Isso daí é importantíssimo, mas sempre a gente seguir aí a prescrição, porque também a gente vê aí que tem casos que o médico ele não vê outra opção a não ser aquele medicamento que é caro, que é o medicamento inovador, e nós não temos outras opções no mercado, mas é o que serve para aquele consumidor naquele momento. Com certeza. Né? Então vamos sempre aí confiar no profissional, né? Que eu acho que é o fundamental. Olha, Juliana, o Joelson, ele está perguntando aqui se o remédio de receituário, o remédio controlado, ele está falando, se ele pode ser manipulado também. Sim, também? Pode ser manipulado também. É claro, né? Vai depender de qual que é o princípio ativo, né? Então ele precisa de ir na farmácia, precisa de observar, mas tem essa opção sim. Não é todo o medicamento que pode ser manipulado. Então, olha só, lembra que eu falei para vocês do medicamento inovador? Esse medicamento inovador, a gente ainda não tem o sal dele disponível, né? Ainda não temos essa matéria-prima nem para outras indústrias produzirem e nem para farmácia de manipulação. Então tem alguns medicamentos que não tem jeito, que é aquele mesmo. Tirando o inovador, outros podem. É questão aí de fazer uma pesquisa mesmo. Tem que ir atrás, né? gente. Ir atrás. Acho que essa... Mas não vamos deixar de fazer o tratamento certinho, né? Sempre ver como é importante essa interação do paciente com o profissional de saúde, né? Sempre pedir aí a opinião do seu médico, né? Lá nas drogarias, nos pontos de vendas, tanto na drogaria como lá no SUS, no ponto de dispensação do SUS,
como também na farmácia de manipulação sempre vai ter aí um farmacêutico disponível para retirar essas dúvidas, né? Consulte ainda mais sempre. se ele for nosso ex-aluno da Faculdade de Pitágoras, se ele não responder, a gente puxa a orelha dele. Mas olha, isso é extremamente importante, viu? Você vai numa drogaria, numa farmácia, tem que ter um farmacêutico lá. Sim. Isso é lei. Isso é lei. Exigência, né? Hoje. Isso é lei, é exigência. E a gente vê aí que tem muito bom profissional no mercado. Excelente. Né? E isso daí é um apoio a mais. Porque hoje, quando a gente fala num tratamento de saúde, a gente não fala só no médico, a gente não fala só no enfermeiro, né? A gente fala em toda uma equipe multiprofissional. Isso é importante, né? Cada um trabalhando aí dentro da sua área para o bem-estar do paciente. Ela foi a nossa convidada nesta manhã, professora Juliana Ribeiro, aqui da Faculdade de Pitágoras. Esclarecedora a sua participação. Muito obrigado pela presença. Tá joia, muito obrigada. Um abraço a todos. Palmas para ela, Chico Azori. Palmas para ela. Olha só, o ovo está disponível aqui. Amanhã nós faremos o sorteio de 2 ovos de Páscoa da Cacau Show aqui no Estúdio News. Mas olha, são muitas as participações. Pessoal, tem muita gente perguntando aqui como que eu faço para participar. Manda o nome e o seu bairro aqui pra gente, tá? Hoje à noite tem Plantão 47. Estaremos ao vivo às 7h40 da noite lá na TV Plan. Nesse momento estamos na TV Plan também e na Rádio Difusora. Muito obrigado, Chico Azor, aqui na Central Técnica. Diogo Lira, aqui na nas imagens aqui hoje, nosso repórter cinematográfico lá no primeiro andar, agradecendo também a nossa equipe do Twitter. Muito obrigado a você que interagiu. É uma pena, eu não consigo, é impossível de respondermos aqui todas as participações, mas ficam aqui registradas e nós vamos trocando ideia. Eu prometo, viu, gente, com o passar dos dias. Vamos embora? Bora lá então. Amanhã tem mais, hein? A gente volta às 8 da manhã aqui no Bom Dia Difusora e das 11 ao meio-dia com mais uma edição do Estúdio News. O Chico hoje resolveu inovar, vamos finalizar com o Jorge Benjor, é isso? Nós moramos no melhor país do mundo, país tropical. Estúdio News, o imediatismo do rádio na sua TV. Estúdio News. Apoio Cultural. Bom Pastor. Tranquilidade e segurança para você e sua família.